Olá pessoal, hoje vamos aprender a resolver sistema de inequação. Para isso vamos resolver cada inequação separadamente e depois juntarmos e fazermos a interseção de suas soluções. Vamos ver a primeira inequação, aqui, vamos colocar aqui a primeira, né, que é x2 menos 5x menos 14, né, que diz aqui que é menor ou igual a zero. Então aqui vamos analisar uma equação do segundo grau, ou seja, vamos achar o valor de delta, que sabemos que delta é B2 menos 4AC. Né? Então, analisando o delta, nós encontramos aqui que o delta é 25 menos, ou seja, mais, né, 56, ou seja, delta dá 81. E vamos então calcular menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Achar então a raiz desta equação. Então, o x vai ser igual ao quê? A 5 mais ou menos, a raiz de delta é 9 sobre 2a, que é 2 vezes 1, 2. Aí temos as raízes, tá? Que vai dar o quê? 7 e vai dar aqui menos 2. Né? Então, analisando o sinal desta equação aqui do segundo grau, que tem então o gráfico formando uma parábola. Como A é positivo, então esta parábola tem a concavidade para cima. Né? E aqui nós temos, né, os pontos aqui, menos 2 de x e 7. Essas são as raízes. Né? Aqui diz que é menor ou igual a zero. Então vamos incluir as raízes nesse resultado. E onde estão os valores negativos, que aqui é menor ou igual a zero? Os valores negativos estão abaixo da linha do x. Então os valores negativos estão aqui abaixo. Porque acima aqui estão os valores positivos. Então o que nos interessa é justamente este intervalo aqui. Né? Ou seja, o resultado desta inequação são os maiores que menos 2, maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 7. Mas vamos ver agora a segunda inequação, né? Que é justamente essa daqui, ó. Menos x2 mais 9x menos 8 maior que zero. Então, analisando aqui, igual fizemos lá, achamos o delta, que vai dar 49, né? Resolvendo ali o B2 menos 4AC. Né? Com o delta, nós vamos achar agora as raízes, né, da equação. Ou seja, menos b, ou seja, menos 9, mais ou menos a raiz de delta, que é 7, sobre 2a. O a é negativo, então menos 2. Aí, então, nós vamos encontrar as duas raízes, né, que vai ser 8 e 1. Certo? Analisando o sinal desta segunda inequação, que também é uma parábola, pois ela é uma equação do segundo grau, só que o a é negativo, então aqui esta parábola vai ter a concavidade para baixo, né? Onde temos aqui o 8 de x e aqui o 1. Aqui quer os valores positivos, ó, maior do que zero. Onde estão os valores positivos? Os valores positivos acima do eixo do x. Então, os valores positivos estão nesta parte aqui. Aqui estão os valores positivos nesse intervalo entre 1 e 8. Só que não pode incluir porque tem que ser maior do que zero e não igual a zero. Tá? E aí, então, nós vamos analisar agora as duas, né? Fazemos a interseção. Da primeira, passando a primeira para cá, ó, menos 2 e 7. Então, o resultado da primeira inclui o 2 aqui, fechado, né? E inclui o 7 também, visto que aqui é menor ou igual, ou seja, os valores negativos, então estão incluídos aqui. A segunda que nós vimos não inclui o 1 nem o 8, ou seja, o 1 está nessa direção aqui, com bolinha aberta, e o 8 está depois do 7, nessa direção aqui, com a bolinha aberta. Então, só inclui esses valores aqui, né, nesse intervalo. Então, esta foi a segunda.
Agora vamos fazer então a interseção, ou seja, de 1 interseção de 2. Então vamos ter aqui o resultado final, fazendo a interseção. Nós puxamos o que tem nessa aqui e o que tem nessa aqui também. Isso aqui é a interseção. Então ó, puxamos nessa direção, né, e puxamos nesta direção. Aqui tem 1? Tem, mas aqui não tem. Então o 1 vai ficar em aberto. Aqui tem 7? Tem. E aqui também tem 7. Então o 7 vai ficar fechado. Né? Bolinha fechada, porque isso inclui. Então o resultado é esse intervalo aqui. Ou seja, a solução é igual então a x pertence a R. E o x ele está nesse intervalo. Ou seja, o x ele é maior que 1. Ó, x maior que 1. Né? E menor ou igual a 7. Ó, menor ou igual a 7. Fechou. Ok? Simples assim. Vamos ver mais um exemplo. Aí está. Dê a solução, né? x2 mais 1 menor que 2x2 menos 3 menor que menos 5x. Embora não pareça, isso aqui também é um sistema de inequação. Então, vamos então analisar cada inequação. Vamos ver aqui a primeira inequação, retirando daqui, ó, que fica x2 mais 1 menor que 2x2 menos 3. Tá? E aí tiramos a segunda da seguinte maneira. Ó, 2x2 menos 3 menor que menos 5x. Vamos então resolver a primeira, né? Que fica então menos x2 mais 4 menor que 0. E aí então vamos achar as raízes, transformando então isso aqui numa equação, ou seja, menos x2 mais 4 igual a 0. E a raiz então é que x aqui é igual a x2 é igual a 4, então as raízes serão que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, você tem aí os dois valores de x. O x' é igual a 2, né? E você tem o outro, o x2' que é igual a menos 2. Né? Então você pode analisar agora o sinal desta função, ou seja, 2, né? Menos 2 e 2. Né? Como ele quer menor que 0, então nós não incluímos, né, as raízes. Como aqui é uma equação do segundo grau, com o a negativo, então ela vai ter esta parábola para baixo. E valores menores que 0, então estão abaixo da linha do x, ou seja, estão nessa parte aqui. Né? Ou seja, antes do menos 2 e depois do 2. Né? Então esta é a solução desta inequação. Vamos a essa outra aqui. 2x2 menos, aqui no caso, mais 5x menos 3 é menor que 0. Né? Simplificando. Então, também para acharmos as raízes, né, nós vamos ver então aqui que 2x2 mais 5x menos 3 é igual a 0. Ou seja, nós vamos aqui analisar, achamos o delta, que no caso vai dar 25 mais 24, então o delta é 49. Né? E disso nós temos que o x é igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é 2 vezes 2, 4. Então nós vamos achar as duas raízes, que no caso aqui dá 7, 5, 12, 4 dá menos 3, e aqui vai dar 1/2. Né? Analisando também o sinal desta função, como é uma equação do segundo grau, e aqui não inclui as raízes, ou seja, menos 3, e aqui 1/2 com bolinha aberta. Uma equação do segundo grau, à medida que o A é positivo, então a abertura é para cima. Né? Como ele quer os valores negativos, porque é menor que 0,
valores negativos estão aqui, neste intervalo aqui da função. Maior que menos 3 e menor que 1/2. Então, esta é a solução desta inequação. Né? E vamos então fazer a interseção delas duas, né? Analisando a interseção das duas. A primeira, nós temos então menos 2 e 2. Né? Passando para aqui com bolinha aberta e aproveitando estes valores de x, né? Menores que menos 2 e maior que 2. A segunda, nós temos menos 3, que fica aqui um pouquinho antes do menos 2, né? E no caso também é em aberto, pois não inclui o zero, né? E aqui 1/2, que é antes do 2, ó. 1/2 fica nessa direção. Então, 1/2. Então é importante colocarmos na direção certa para poder fazermos a interseção, né? Os valores que nos interessam são esses aqui do meio, não é? Isso. Então, fazendo a interseção deles dois, ó, o que tem em comum com os dois está nessa direção aqui, ó. Em comum aos dois. Então, aqui está o 3, só que ele vem em aberto, né? O menos 3. E aqui o menos 2, né? E aqui fechado, ou seja, então a interseção deles dois vai dar aberto também no menos 2. Né? Então só a interseção é esse intervalo aqui, ok? Então ali é 1, aqui é a 2 e aqui é a interseção entre 1 e 2. Né? Então aqui está a solução e nós temos então que x pertence a R, então aqui o x fica nesse intervalo, ou seja, maior que menos 3 e menor que menos 2. Finalizando assim, de maneira bem fácil, né? Se você gostou, dê um like aí. Se você ainda não está inscrito, aproveite, inscreva-se e nós veremos no próximo vídeo. Até lá!